Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você quer ir para esse lugar maravilhoso, irmãos? Que os irmãos cantaram? Eu quero ir, estou ansioso para ir para este lugar onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte, mas só a alegria de estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé para lermos a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, o verso de 1 a 4. Mateus, capítulo 8, o verso de 1 a 4. Agradeço a presença dos nossos visitantes conosco nesta noite. Quem aqui nos visita nessa noite, que não faz parte desta igreja, levante de suas mãos. Muito obrigado pela presença dos irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. Vocês que estão nos assistindo também pela internet, que Deus esteja abençoando a vida de vocês também. Mateus capítulo 8, verso de 1 a 4, diz assim, a boa palavra do Senhor. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, demonstra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade, por estarmos aqui louvando, bendizendo o Teu nome, trazendo diante do Teu altar nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor. E agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para a transmissão da Tua preciosa palavra. É o que nós te pedimos com o perdão dos nossos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A cura de um homem leproso. A cura de um homem leproso é muito bem abordado por Mateus neste capítulo 8. Isso aconteceu, é muito interessante nós entendermos, porque isso aconteceu após Jesus ter subido ao monte e ali naquele monte ele ter ensinado a uma multidão de pessoas. Ele ensina as bem-aventuranças. E ali no monte o mestre falava a uma multidão de pessoas sobre as bem-aventuranças. A felicidade de um ser humano. E ali no monte, uma multidão de gente que era na sua maioria, eram pessoas que eram pessoas rejeitadas, pessoas desvalidas, pessoas que tinham uma vida muito triste, homens e mulheres que não tinham voz na sociedade, estava à margem da sociedade. E aqueles que seguiam a Jesus naquela multidão eram os ignorados, podemos dizer, os pobres, os doentes, aqueles que não tinham mais esperança em coisa alguma. Naquela manhã, penso eu, que Jesus sobe aquele monte e vendo aquela multidão que o seguia, ele vê a necessidade daquelas pessoas. Eu penso que Jesus manda aquelas pessoas sentarem na relva, na grama, porque aquilo ali era uma pastagem de ovelhas, que os pastores traziam suas ovelhas para pastarem ali. E naquela manhã, Jesus então olha para aquela multidão carente, com as suas necessidades físicas, não só as suas necessidades físicas, mas principalmente as suas necessidades espirituais.
E ali Jesus então começa a falar, a fazer aquele sermão. O sermão mais maravilhoso que um ser humano já ouviu. Palavras maravilhosas que até hoje eu creio ninguém nunca ouviu palavra como essas. E Mateus capítulo 7, verso 28 diz que: e aconteceu que Jesus, concluindo aquele sermão, a multidão que estava ali se admirou da sua doutrina, se admirou da sua palavra. A multidão que estava ali ouvindo ficaram extasiada, admirada com tantas palavras maravilhosas que Jesus falava. As palavras de Jesus encheram o coração daquelas pessoas que estavam sem esperança, pessoas que estavam sem perspectiva nenhuma para as suas vidas. Palavras como Mateus 5,3, que diz: bem-aventurado, feliz são os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. Versículo 4, bem-aventurado, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Verso 6, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E tantas outras palavras que Jesus trouxe ao coração daqueles homens, palavras cheias de unção de Deus, palavras cheias de poder de Deus. E ali eu creio que o maná do céu foi derramado sobre aquelas pessoas naquela manhã, e aquelas almas famintas, aquelas almas tristes, aquelas pessoas que estavam ali desnutridas e famintas de Deus, receberam a unção de Deus, receberam a palavra de Deus. Aos perdidos, Jesus chamava de amigos, Jesus chamava de amigo. Uma nova doutrina, algo novo chegou ao coração daquela multidão. Nunca antes eles escutaram palavras como aquelas, que traziam ao seu coração paz, conforto, alegria, esperança para um novo viver, que trouxe então vida para a sua vida tão triste, uma vida diária. Mateus capítulo 8, verso 1, encontramos Jesus então termina seus ensinos. E agora então Jesus desce do monte, e aquela multidão seguia Jesus. E no verso 2 encontramos: e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes tornar-me limpo. Pode me curar da lepra. Ou seja, eis que aquele homem, um homem com o coração agora cheio de esperança, tocado pela palavra de Jesus ali no monte, ele agora sai do meio daquela multidão, e agora vem até aonde Jesus se encontra, e o adorou. Ele o adorou. E quando ele adora o Senhor, ele reconhece o poder que há em Jesus. Ele reconhece que Jesus não é um homem qualquer. Só que aquele homem, ele era leproso. Ele era leproso, mas o seu coração estava quebrantado pela palavra que ele ouviu de Jesus. E a palavra de Jesus diz para nós que um coração quebrantado, Jesus não despreza. Um coração tocado pela palavra de Deus, ele não rejeita. Aquele homem, ele humilhou-se aos pés de Jesus. Aquele homem leproso, ele, com aquele gesto que ele fez, ele rompeu com os agrilhões. Com aquele gesto que ele fez,
ele quebrou as cadeias que o prendia, os cadeados do inferno que o prendia, da doença, da moléstia que o prendia. Agora, após ouvir a palavra de Deus, ele creu no poder que há em Jesus Cristo. Após ouvir a palavra de Deus, ele teve fé, e agora pela fé, porque a fé vem, como ouvimos aqui, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele homem, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a palavra do Mestre, ele ouviu a palavra de Jesus, e agora, cheio de fé, e cheio de esperança, ele vem até Jesus. Meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, somente pela fé gerada pela palavra de Jesus naquele monte, somente por isso, aquele homem leproso, ele ultrapassou, ele quebrou todas as barreiras que o impedia de chegar até Jesus. Porque a lepra era uma doença naquele mundo antigo, muito temida. Não só por ser uma doença que destruía o corpo, mas também ela era uma doença social. Ou seja, as pessoas leprosas, elas carregavam no seu corpo as feridas desenvolvidas pelaquela doença, e aquelas feridas desfiguravam o corpo da pessoa. O odor que saía das suas feridas, aquilo ali exalava um cheiro muito forte, que causava vômitos nas pessoas que estavam próximas. Os leprosos, por isso, tinham que ser isolados da sociedade, passavam a viver longe das suas famílias, dos seus amigos, e isso os levava a uma vida solitária. Porque ao passar dos dias, ao passar dos meses, dos anos, eles não podiam mais se aproximar das pessoas. Quando ele se aproximava de alguém, havia uma distância de aproximadamente 15 metros, e não podiam chegar perto das pessoas amadas. Nunca mais poderiam tocar nas suas esposas ou esposo. Não poderia mais apertar a mão dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus netos. Só poderiam ver as pessoas de longe. E com o tempo, essas pessoas, elas acabavam ficando abandonadas. Eles viviam, meus irmãos, como seres sepultados vivos. Eram vivos mortos. E a palavra de Deus nos diz: e ali estava um leproso. E ali estava o leproso, uma vida devastada pela lepra, até o dia em que ele ouviu de Jesus, de como Jesus andava com aquelas pessoas oprimidas, de como Jesus andava com aquelas pessoas que eram ignoradas, suas vidas eram ignoradas. Mas Jesus, ele pregava: eu vim a este mundo não para os sãos, eu vim a este mundo não salvar aqueles que se acham salvos, eu vim a este mundo para trazer vida, e vida em abundância para aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão mortos. Eu vim dar vida àqueles que estão mortos, àqueles que estão morrendo. Então brotou no coração daquele homem a esperança, não só a esperança, mas a fé raiou no seu coração,
depois dele ouvir Jesus. Penso, meus irmãos, que aquele leproso, depois que ele ouviu aquelas palavras da bem-aventurança de Jesus, depois de que ele ouviu aquele sermão da montanha, depois de que ele ouviu a palavra de Deus, ele abriu o seu coração através da fé para que o milagre pudesse acontecer com ele. Ao ouvir a palavra de Deus, ele alcançou a fé. Como falamos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que agora aquele homem desce do monte, naquela multidão que estava com Jesus, depois de ouvir aquelas palavras maravilhosas que trouxe vida, a paz, a esperança ao seu coração, e ele então não teve mais dúvida. Não. Agora aquele que era, ele sentiu que aquela era a oportunidade para receber o milagre na sua vida. E o verso 2 fala que ele saiu de onde estava na multidão e veio até aonde Jesus se encontrava. E ele agora se ajoelhou, ele se humilhou, se ajoelhou, se humilhou e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E com essa palavra, ele reconhece que Jesus tinha poder vindo de Deus para transformar a sua vida. E Jesus, como sendo um ser amoroso, maravilhoso, bondoso, misericordioso, ele sentiu compaixão daquele homem. Jesus sentiu a sua miséria, a vida horrível que aquele homem sentia. Jesus, sabendo da sua terrível solidão, porque ele estava separado da sua família devido à sua enfermidade, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus moveu-se de amor, e naquele momento o texto diz que Jesus tocou e o curou. E aqui eu paro para pensar conosco que estamos aqui, você que está nos ouvindo. Hoje, esse mesmo Jesus que operou esse milagre há 2000 anos atrás, hoje esse Jesus, ele pode também mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história, se você crer, se você confiar que há poder no nome de Jesus. Se você reconhecer que Jesus pode e tem poder para tirar você dessa situação que você está vivendo, ele pode transformar a sua vida a partir de hoje. Mateus capítulo 8, verso 3, e Jesus estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo, e logo o homem ficou purificado da lepra. Meus irmãos e meus amigos, Jesus estava curando não só naquele momento o corpo daquele homem. Jesus estava curando naquele momento não só o corpo daquele homem, mas também a sua alma cansada, a sua alma ferida, a sua alma triste, a sua alma desesperançada. Jesus conhecia como ninguém o que se passava no íntimo daquele homem.
Ele sabia o seu sofrimento, a sua humilhação, aquilo que ele perdeu, tudo que ele tinha de mais precioso que ele perdeu. Jesus conhecia a história daquele homem, como também Ele conhece as nossas histórias. Jesus conhece a sua história, meu irmão. Jesus conhece a sua história, meu amigo que está nos ouvindo. Ele conhece o que você tem passado. Ele conhece as suas noites em claro. Ele conhece quantas lágrimas vocês têm molhado o seu travesseiro, pedindo ajuda, pedindo solução para o seu problema, e você não acha. Jesus conhece a você. E eu digo para você, Ele tem poder para transformar a sua vida, como transformou com a vida daquele homem. Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando. E nessa noite Ele te convida para você sair do meio da multidão e vir até a Ele. O enfermo, o leproso, sentiu o poder de Jesus quando ele ouviu as suas palavras. Por isso ele foi até onde Jesus estava. Por isso ele se ajoelhou e adorou a Jesus, reconhecendo a Jesus como o Messias prometido por Deus para salvar o seu povo. Isto é, aquele homem, ele submeteu a sua vida a Jesus. Hoje, podemos fazer o mesmo. Hoje nós podemos fazer o mesmo se queremos ser tocados por Jesus. Se queremos ser transformados e levantados das nossas penuras emocionais e espirituais. Ao dizer quero, ao dizer que queria, o leproso desejou ardentemente que a sua condição de vida fosse mudada. Vou repetir. Ao dizer quero para Jesus, o leproso desejou que a sua condição de vida fosse mudada por Jesus. Guarda isso no teu coração. Se você não guardar nada do que você está ouvindo aqui, guarda isso para você. Jesus, Ele entra em ação na vida do ser humano, quando o ser humano admite as suas dificuldades. Quando o ser humano admite as suas dificuldades, as suas limitações para resolver um problema espiritual na sua vida, e ele crê que Jesus tem poder para alterar essa situação. Quando você reconhece que só Jesus pode mudar este quadro, você pode alcançar a vitória na sua vida. E eu pergunto a você, você crê que Jesus Cristo pode mudar a sua vida? Realmente você que está aqui, você que está me ouvindo, você crê que Jesus Cristo pode mudar a sua vida? Tirar você dessa situação que talvez só você saiba o que você está vivendo? Você crê que Jesus pode mudar você? Você crê que Jesus pode mudar a sua história, mudar a sua realidade que você vive hoje? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade hoje? Uma doença? Uma carência moral? Uma escassez emocional? O que é?
Onde você precisa que Jesus toque em você? Qual é a parte de que você precisa que Jesus toque em você? A sua língua, a sua mente, a sua alma. O poder de Jesus, o poder de Jesus entra em ação nas nossas vidas quando temos fé para viver por ela. O poder de Jesus tem poder, o poder de Jesus entra em ação em nossas vidas quando temos fé para viver por ela, viver pela fé. Aquele homem leproso teve fé e ele aproveitou a oportunidade e creu e confiou em Jesus. Ele confiou que Jesus podia mudar a sua vida. E o verso 3 nos diz: e logo que Jesus o tocou, ele ficou purificado da lepra, ou seja, o milagre aconteceu. A partir daquele momento, ele deixou de ser um leproso. A partir daquele momento que Jesus tocou no seu corpo, ele deixou de ser um leproso e passou a escrever uma nova história, uma nova história radicalmente diferente do que era até então. Jesus mudou a sua história, Jesus mudou a sua vida e Ele quer também mudar a sua vida a partir de hoje. Você quer que Jesus mude a sua vida? Todos nós podemos vivenciar o poder transformador de Jesus em nossas vidas. Todos nós. Mas para isso, nós precisamos crer no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu pergunto a você mais uma vez: você quer que Jesus te ajude? Você quer que Jesus te salve? Jesus nesta noite está te esperando. Jesus está te chamando. Venha para Jesus. Saia da multidão. Venha para Jesus. Ele te ama. Ele te ama tanto que morreu na cruz do Calvário. Ele veio a este mundo morrer para nos trazer vida, cura, salvação eterna. Mas para que você consiga isso, você precisa sair da onde você está. Tantas pessoas naquela multidão, mas o texto diz que somente aquele homem leproso saiu para ir ao encontro de Jesus. Você quer receber a Jesus como seu Salvador nesta noite? Ele está aqui. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Ele morreu. Ali na cruz ele derramou o seu sangue. Ele pagou o preço pela nossa redenção. Mas a Bíblia também fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Ele está te esperando. Ele está te esperando para te dar uma nova vida, mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar por completo a sua vida. Saia da onde você está, vem para Jesus. Ele quer transformar a sua vida. Você quer nesta noite receber